Bom dia, pessoal! Bom dia, gente! Oi, Sheila! Oi, Ana! Oi, Jaqueline Oliveira! Oi, Jackson! Cafezinho de manhã! Oi, Luciene! Bom dia! Estamos aqui novamente para o nosso Neurocafé toda terça-feira, 7h30 da manhã, aqui no Instagram. A gente toma aquele cafezinho para falar de neurociência e psicologia para a saúde mental, para a gente falar isso de uma maneira descomplicada, leve, trocar por aquele noticiário pesado da manhã e aí escutar palavras, né, de esperança, como que a ciência nos ajuda na esperança do mundo, que a gente tá todo mundo precisando. Sejam muito bem-vindos. Quem tá aí com o seu cafezinho de manhã, eu já peguei o meu, ó. Bom dia, caí de paraquedas aqui. Nem sei que rolê é esse, Josi. Neurocafé é um café da manhã que eu faço. Um cafezinho, né? Um cafezinho toda terça-feira, 7h30 da manhã, com convidados geralmente, ou sem convidados. Hoje eu tô sem convidados, pra gente falar de neurociência e psicologia aplicada na prática da vida mesmo. Ele é um café pra frentex, tá? Ele é um café que a gente fala de coisas de maneira leve, afinal de contas é de manhã, né? Pra que a gente consiga fazer as coisas, ter um entendimento de neurociência de uma maneira bem descomplicada, bem leve e sempre pensando em melhorias na nossa vida, tá? Então ele é um café que serve para psicólogos, para quem não é psicólogo, tem o pessoal que tá sempre aqui, que acompanha. E toda terça-feira, 7h30, a gente tá aqui. Hoje eu tô sozinha porque a gente nem lembrou que esse negócio de abrir vaga do PNP, de fazer agenda para essa semana, né? Então nem pedi pra minha equipe colocar alguém, quando vi já era terça-feira. E até bom porque eu quero falar, faz tempo que eu quero falar do assunto de hoje, e o assunto de hoje vai ser muito maravilhoso, porque é um assunto realmente de mudar o mundo, né? Então venham, me acompanhem aqui. Eu não sei se vocês estão indo pro trabalho, não sei se vocês já estão no trabalho. Olha, Fran, agora eu sou oficialmente aluna! Uhul! Que legal! Esbela, que nome diferente! Bem-vinda! Pessoal, estamos com as inscrições do PNP, que é a minha formação de neurociências para psicologia, para psicólogos, né? Aberta. Quem é que não se inscreveu ainda? Eu quero saber o que tá esperando, gente. O que tá esperando? Vocês se inscrevam. Ela está aberta por tempo limitado e com um pacote maravilhoso de coisas maravilhosas, além do PNP, que o PNP já é tão maravilhoso, né? Então, as inscrições estão abertas pelo link da minha bio, por tempo limitado, até sexta-feira no máximo, com R$500 de desconto. E realmente, essa quinta-feira a gente tem Entre Nós e Para Nós. Então, vocês entrem logo aí para vir participar do nosso processo de construção de carreira. Essa semana a gente vai falar sobre carreira desse ano. Ó, pessoal, já também tô dentro do PNP. Paula, bem-vinda! Aí as minhas alunas antigas, não sei se a Pri é antiga ou nova, fiquei com dúvidas sobre a renovação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quem ainda está na dúvida, lá na página para comprar o PNP, tem um link de WhatsApp, vocês falam direto com a minha equipe, tá? E aí vocês tiram as dúvidas com a minha equipe. Estou em 3 pós, agora não consigo, cognitivo não deixa. Homem do céu, por que você faz 3 pós ao mesmo tempo? Eu não compreendo, gente. Que isso, gente? Pra quê? Ó, psicóloga não sou, mas sou mãe e professora. Para área de pedagogia também pode, tá, Josi? Vou pegar o que serve pra mim. Já entrou, Josi? Já tá ótimo. Vamos lá. Pessoal, então hoje, o Neurocafé de hoje, a gente vai falar de um assunto que eu adoro, e que eu tenho descoberto ao longo do tempo que as pessoas não sabem direito como fazer, como usar, principalmente os profissionais da psicologia e da saúde, não sabem ministrar um projeto, não é nem ministrar, a palavra errada, não sabem como construir projetos
que tem um impacto na vida das pessoas. Então quando a gente se forma em psicologia, e quando a gente tá, eu acho que a área da saúde, acho não, sei por conta das minhas alunas, né? Ela também é meio assim, a gente tem uma visão muito individualizada do nosso trabalho, né? Eu vou pra clínica, principalmente quem vai pra clínica, né? Vou pra clínica, vou atender, e aí a gente já começa a ter problemas, alguns de nós, a maioria, de ter paciente suficiente, de cobrar bem, e muitas vezes a gente fica preso nesse processo. Tem gente que consegue cobrar bem, que já tá com a agenda cheia, amém, que bom. Tem gente que ainda não tá. E tem gente que ainda só entende a sua repercussão profissional dentro desse contexto clínico, né? Só ali no atendimento individualizado, individual. E eu entendo porque eu amo clínica. Amo, 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 amo. Eu parei de atender agora no final do ano passado. Esse ano eu não vou atender. E eu sinto falta, eu gosto de atender. Só que eu sempre tive carreira dupla, né? Eu sempre tive carreira de empresa e carreira de clínica. Então, pra mim, sempre foi muito fácil mesmo, assim, de pensar que esse trabalho é um trabalho que tem que se estender para as empresas, para as escolas, para as comunidades, para as prefeituras, pro digital, né? O digital hoje em dia nos dá esse espaço, tá? Então é sobre isso que eu vou falar hoje, como que a neurociência e a psicologia juntas podem ser usadas para mudar o mundo em escalas maiores, que não só no 1 a 1 do contexto clínico, tá? Cadê? Sou prof de educação física. Vai usar muito o PNP. Grupos terapêuticos, mas agora não tenho tempo para me dedicar. Gente, por que vocês fazem tanta pós-graduação, hein? Me diz uma coisa, após que vocês estão fazendo, são boas? Vocês sabem, agora tá surgindo muita pós-graduação, né? Ainda mais com as pessoas da internet que criam, né? Isso são projetos, né? Mas vocês sabem que eu desisti de fazer pós. Eu fiz 2 pós. Fiz 3 e uma larguei no meio porque eu falei que pós horrorosa, achei ruim. Fiz uma que eu terminei, achei ruim. E a de TCC eu achei boa, faz bastante tempo que eu fiz. E porque tinha professores realmente muito bons, enfim, né? Mas olha, gente do céu, eu lembro que eu fiquei tão decepcionada com a qualidade das pós-graduações que eu falei, não vou mais fazer esse negócio não. E aí comecei a estudar de maneira diferente, comecei a juntar dinheiro. Em vez de fazer uma pós, pagar o ano inteiro, 2 anos às vezes de pós, eu pagava, fazia formações específicas fora do Brasil. Por isso que eu fui juntando tantas formações fora do Brasil que ninguém tem. E nossa, já me ofereceram para criar pós. Falei, não vou criar pós, não. Eu fiquei com horror a pós, gente. Eu sei que eu não deveria. Mas isso já faz um tempo, já faz o que? Mais de 10 anos, né? Acho que agora deve ter. Eu acredito que deve ter boas e ruins ainda, né? Mas é difícil achar, né? Ó, tenho aqui a minha especialização em psicologia adleriana. Nossa, que diferente. O que é isso? Não conheço essa especialização. Bom, e aí hoje a gente vai falar, então, vamos conversando aqui comigo sobre esse nosso processo, sobre como que a gente usa e pode usar, como que a neurociência pode ser usada e já está sendo usada, né? Para projetos que mudam o mundo, que estão fora do contexto clínico, né? E muitas vezes, como que a neurociência está sendo usada para mudar o contexto clínico também. Porque isso no mundo todo, não só aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que o PNP vale mais que uma pós, vale mesmo. Já fiz 4 especializações, mas o PNP foi meu melhor investimento. Ah, mas é mesmo. Gente, eu voltei. Vamos lá, então. Vamos começar aqui com este conteúdo. Bom, eu tenho uma anatomia e fisiologia humana, uma pós, e quero fazer uma de educação positiva. Faz de neurociência da educação para você é melhor, tá? É um caminho sem volta. PNP entrega tudo, entrega mesmo. Gente, então vamos lá. Papel e caneta na mão, me contem de vocês aqui. Vocês têm vontade de fazer ou de entender, assim, projetos? Hoje é aquelas lives de esperança, sabe?
de como que a gente pode usar da nossa profissão de psicólogo e junto com neurociência para fazer projetos que sejam além do consultório ou que melhorem até os nossos atendimentos no consultório. Digam que se vocês têm essa vontade de fazer isso. A gente vai falar sobre isso um pouquinho hoje, e aí eu acho que seria importante eu escolher alguns temas. Tem tantos temas, então a gente começa por isso, né? Tem tantos temas que a sociedade precisa de ajuda e que já está acontecendo, já temos projetos, poucos eu acho, né? A gente tinha que aumentar isso, que ajudam as pessoas a trabalhar em questões, né? Mas a gente tem assim, quando a gente vai fazer um projeto em empresa, em escola ou colocar no digital, esses projetos, eles são projetos que primeira coisa que tem que entender é com o que a gente quer trabalhar. Quando sabe que o pessoal fala do nicho, mas no nicho no sentido de quando eu vou executar um projeto, eu preciso entender se eu quero, que demanda que eu quero sanar com esse projeto, né? Que dor que eu quero diminuir com esse projeto. E hoje, gente, a gente vai na escola, a escola tá precisando demais de ajuda, né? Os alunos, os adolescentes, as crianças, os professores. A gente vai nas empresas, as empresas precisando demais de ajuda de saúde mental. Muito cansaço, muita ansiedade. As pessoas cada vez mais ansiosas. Muita falta de propósito, muita falta de tato, de conversa. A gente atende essas pessoas no consultório, né? Então, a gente sabe o que está acontecendo, o que está faltando. As famílias desestruturadas, desestruturando. O mundo moderno tomando conta. Olha um projeto digital importante, social, que você pode ser entregue em qualquer lugar. Não importa onde você vá, se é na periferia, se é numa família que tem poder aquisitivo médio ou muito bom. O celular, a TV tomando conta das famílias, da infância, da adolescência, dos adultos, né? Então, assim, o mundo tá precisando muito de tudo quanto é lugar. Vocês concordam comigo? Eu tento ver isso não de um aspecto tão negativo, apesar de que não tem como, né? Eu fico muito triste. Fico triste mesmo. Quando eu vejo coisas específicas, inclusive, ontem mesmo eu vi um vídeo aqui no Instagram de uma mãe usando um método de psicologia para educar sua filha, e aquilo me cortou o coração, porque, nossa, a gente tá muito atrasado, sabe? As pessoas estão usando os métodos que elas acham e que os psicólogos mesmos dizem que são os métodos que têm mais comprovação científica. A gente vai ver essa comprovação científica é falha, ela não existe. É uma coisa muito complicada. Então, eu acredito que a gente ainda vai piorar um pouco a saúde mental. Trago notícias, né? Eu falava isso há 10 anos atrás, ninguém acreditava em mim. Mas aconteceu, né? Eu acredito que a gente vai piorar ainda um pouco por conta dessas abordagens que estão sendo utilizadas, que não deviam mais estar sendo. E depois a gente vai melhorar um pouco. Já em outro lado, quem já está usando de uma maneira correta, né, a neurociência, quem já está usando de uma maneira correta a ciência, já está conseguindo efetivamente ajudar. Então tem pessoas que estão sendo ajudadas em todos os lugares do mundo. Isso é muito bom, né? Não é bom a gente saber que existe luz no fim do túnel? E eu fico muito encantada, por isso que eu faço o Neurocafé quando as minhas alunas vêm aqui dizer o tanto de coisa que elas estão fazendo. Às vezes só na clínica, às vezes na escola, às vezes em projetos sociais, às vezes no SUS, para mudar o mundo mesmo e efetivamente ajudando as pessoas, né? Vocês estão falando bem do PNP, que o nível de conhecimento passado no PNP é muito completo, de fácil entendimento e muito bem desenvolvido pela Fran. Vale muito mais que uma pós. Obrigada, Edmilson. Gente, vale mais que uma pós mesmo, eu sei. Sou recém-formada e busco uma boa especialização. Renata, você é recém-formada em quê? Você faça o PNP, já viu aqui os alunos, É muito mais que uma pós. E é mesmo, gente, porque é prático, né? É num contexto prático. As pessoas não se atualizam. PNP é o que tem de mais recente. Também, né? Meus alunos vieram tudo falar bem.
Ai, é muito triste ver como as crianças e adolescentes estão fugindo da realidade para dentro da internet. Vamos falar sobre isso também. Fico feliz por fazer parte desse contexto onde queremos mais saúde mental e visto bastante nisso. Jéssica, você tá no PNP ou no Mundo Neuro, em algum lugar? O PNP é a minha formação de neurociência para psicologia, área da saúde, e agora estendi para educação, porque o pessoal me pediu demais. E eu falei, tá bom, pode usar, tá? E que tá com as inscrições abertas, Josi, tá? Ó, o Sidney se inscreveu ontem. Então, pessoal, é o seguinte, nesse contexto, vocês sabem que nos congressos de neurociência tem alguns estudos que vão saindo que são estudos de culturas, né? Inclusive, ano passado, a gente teve um ao vivo aqui em Curitiba e eu trouxe esses estudos e foi muito maravilhoso para mostrar para os meus alunos o quanto que a gente, muitas vezes, olhando só para a clínica, só para a psicologia do dia a dia, só para a saúde do dia a dia, a gente está perdendo de ajudar pessoas que precisam de ajuda. E aí tem alguns estudos que vão saindo de pessoas que criaram métodos em cima de entendimento do cérebro e testam esses métodos em grupos. Então a gente tem aí hoje uma grande leva de pessoas mais fora, infelizmente ainda mais fora do Brasil do que dentro, fazendo processos com professores, né? Então dando projetos de saúde mental para professores, projetos de educação cerebral, né, o cérebro da criança para professores, projetos de mentalidade de crescimento para professores. Então, isso para mim hoje é uma demanda urgente, porque no contexto escolar a gente está mexendo com o professor, com o aluno, com o futuro da nossa vida, do nosso mundo, né? E é um dos lugares, gente, hoje que mais precisa de projetos sendo feitos é a escola. Eu sei que a escola não tem muita abertura aqui no Brasil, ela não se preocupa muito, infelizmente. Ou se preocupa, mas não investe, né? Mas a gente precisava ter essa preocupação grande. E eu acho que isso é uma das coisas que também é um processo cultural, né? Os pais deveriam pedir mais. Às vezes eu me coloco também nesse lugar, às vezes a gente reclama dos professores. E os professores não têm nada, não tem capacitação emocional, não tem. Não tem capacitação para eles como indivíduos. Se o pai, que é o pai, não aguenta cuidar da criança o dia inteiro porque cansa muito, que cansa, né, gente? Criança demanda atenção. Imagina um professor que fica com 20 alunos dentro de sala, 20, quando é pouco. Eles precisam de ajuda, de apoio, de capacitação, de entendimento do cérebro da criança, do adolescente. Isso ia ajudar a vida deles tanto. E tem alguns projetos que já estão sendo feitos no mundo, né? Temos também... eu falei com uma aluna minha semana retrasada, que estava aqui no Neurocafé, e ela trabalha no Acre. E ela é funcionária pública do Acre, ela se formou em psicologia, fez o PNP, e por conta do PNP ela foi chamada para um projeto de escolas para capacitar escolas e professores para a saúde mental. Olha que maravilha. Então já está acontecendo um pouquinho, tem algumas prefeituras que já estão investindo nas escolas públicas. Olha que maravilha, tá? Então, gente, eu sou da seguinte opinião. Todos vocês que eu acredito que estão aqui, a grande maioria já participou de uma live gratuita minha, já participou de uma semana Neuropsi, do projeto Neuropsi. E eu acredito que é desse jeito que a gente começa, sabe? Eu já faz muitos anos, desde que não era tudo mato aqui no Instagram, não tinha Instagram. Não tinha não, eu não usava, né? Lá em 2011, quando eu abri minha empresa de treinamento, essa foi a nossa estratégia para a gente conseguir crescer como empresa. A gente fazia projetos, então eu pensava que eu já tinha uns temas de coisas que eu ia capacitar as empresas. Então era gestão de mudanças, era comunicação assertiva, tinha algumas coisas ali que eu fazia. Algumas coisas já diferentes, já que eu trazia de fora, já com neurociência. E a gente, em vez de eu ir vender e bater na porta das pessoas, eu comecei a dar cursos de graça presencial. Presencial mesmo, a gente alugava. Era mais caro do que no online, né? A gente alugava uma sala, eu fazia apostila, mandava imprimir, fazia aquele material lindo. E as pessoas vinham
E aí depois algumas pessoas fechavam o negócio com isso e outras pessoas não, mas elas já tinham aprendido e é isso que eu faço até hoje aqui com vocês. Então eu acho que a gente tem que começar fazendo isso. Quem já tá no PNP, gente, não perca tempo. Pega um tema, pega sabe, se é professor, se é aluno, uma outra ideia de projeto é trabalhar com ansiedade. Gente, quanta coisa a neurociência nos ensina sobre ansiedade que não tem na psicologia só de evidências, é diferente. Eu estava vendo ontem, inclusive, todos os planos de tratamento. A gente vai ter aula agora no PNP de autismo, neurociência do transtorno do espectro autista, agora em fevereiro. E eu sempre reúno o que a gente tem de mais atual da neurociência sobre isso. E que bom que as pessoas já estão começando a falar, gente, por que a gente está usando o ABA? Por quê? Não porque ele não é efetivo, mas qual é o efeito? É efetivo para todo mundo? Não é? Então, assim, nenhum dos tratamentos da psicologia tradicional, mesmo da de evidências hoje que a gente tem, que eu gosto, mas eles não servem para todo mundo. E a gente continua fazendo a mesma coisa para todo mundo. A gente não está criando coisas novas, não está testando, não está fazendo pesquisa de novos métodos de tratamento baseado em cérebro, baseado em neurociência. Aqui no Brasil, nada, porque não tem investimento em pesquisa aqui, né? Você pensa que você fazer uma pesquisa dessa, você precisa ter aparelho, você precisa ter investimento, você precisa pagar o profissional, né? Enfim, você precisa pagar o mestrado ou o PhD. Eu sempre fiz esses projetos por conta mesmo, né? Mas entendem que a gente precisa fazer acontecer, não dá pra gente ficar esperando o Estado vir o conhecimento, ainda mais quem já é aluno meu, tem o conhecimento na mão quentinho, de começar a fazer gratuitamente, bolar um método, testar o método, bolar um processinho. Poxa, o que eu aprendi aqui? Lá no PNP a gente tem mais de 9 horas de aula de ansiedade, se não me engano, ou 7 horas, já não sei. E aí você olha que lá é tudo tão diferente, é tudo tão novo, é tudo tão eficaz o que a gente tem nos estudos. Faz um projetinho de ansiedade, começa a trabalhar isso nas redes sociais. Vai lá na escola do seu filho e fala, posso dar uma palestra para quem quiser vir sobre isso? Ou a gente fazer um online, faz. Vai na comunidade para quem quer trabalhar com comunidade, na igreja, oferece, monta uma turma, convida as pessoas, faz o teste de começo, de meio e de fim, como se fosse um processo de pesquisa, né? E vai fazer bem pro mundo. Então, gente, a gente tem essa possibilidade de fazer, só que eu acho que muitos de nós não sabemos fazer, né? Como é que eu pego esse conhecimento e transformo num projeto, num processo? Tá? Então, o processo, deixa eu ver, tenho muita vontade de trabalhar com formação de professores. Por isso vinha pensando em educação positiva. Josi, eu vou te falar, eu dei aula semana passada, em algum momento eu falei, ainda está disponível sobre educação positiva. Não lembro em qual momento. Quando a gente começa a estudar cérebro e neurociência, a gente entende que educação positiva é bom, mas não resolve metade dos problemas. Por quê? Porque a educação positiva, primeiro que a gente não tem evidência nenhuma de sucesso assim, neurocientífico de educação positiva. E que a educação positiva, ela infelizmente vai para um lado, tem um entendimento pouquinho neural ali, mas se a gente começa a conhecer o cérebro da criança e do adolescente, a gente entende que a gente precisa ter uma educação de realidade com positivo, com o processo do positivo, com buscar construção, né? Essa parte da educação positiva é ótima, mas que a gente também tem que fazer todo o processo de dor poder existir, que é diferente de poder frustrar, não é nada disso, né? Não é pra gente deixar as crianças querer frustrar, não é nada disso, mas é um pouco distorcido o conceito em relação à neurociência. Então, se você ama educação positiva, ótimo, estude, mas estude neurociência também, pra você conseguir fazer esse paralelo, que aí vai te ajudar muito, tá? Vai te ajudar mais do que você fazer só educação positiva, beleza? Desamparo aprendido, um tema muito importante para ser levado para as escolas. Gente, escolas, os pais estão precisando de ajuda para ontem. Para ontem. A gente precisa, eu vou fazer um curso de pais.
Vocês sabem que eu nunca mais falo que não vou fazer as coisas, porque eu falei assim, nunca vou fazer um curso para pais. Aí lá agora vou eu fazer em março um curso para pais. Falei, nunca vou fazer curso para psicólogo. Tô eu com uma formação gigantesca para psicólogos. Mas sabe por que eu decidi fazer? Porque não dá mais, eu não aguento mais no sentido de entristecer meu coração e de receber demanda no meu ouvido. Não é nem seguidor, é no meu ouvido, é no dia a dia de pais que abandonaram seus filhos emocionalmente, achando que não estão abandonando. São pais que querem o melhor para os seus filhos, mas que estão abandonando porque não sabem que aquilo que eles estão fazendo é ruim. Então a gente ainda tem falta de informação. E aí as pessoas passam o dia inteiro no celular, ou a noite inteira, mas sem se informar com as coisas importantes. Então por isso que eu vou criar um curso, já criei esse curso de pais, por isso que eu vou lançar agora em março, né? Para pais, mestres, enfim, pra gente fazer essa orientação do cérebro da criança. Mas é isso que eu queria convidar vocês a fazerem. Eu queria convidar vocês, principalmente já quem é meu aluno, a pegar essas demandas. Eu sei que muitos de vocês já fazem isso. Pegar o que vocês têm de material lá no PNP e da vida de vocês, porque é muito de quem nós somos também, né? Do nosso desejo, da nossa experiência, das dores que nós vivenciamos, das dores que nós escutamos todos os dias, e transformarem isso em projetos para o mundo. Façam isso. Eu tenho uma mentoria que só faz isso, né? Mas nem é o caso aqui, porque não tá nada aberto, enfim. Mas assim, façam isso. Peguem lá, Franciele, não aguento mais ver as crianças em desamparo. Faça um curso de desamparo online, ao vivo, para todo mundo. Aqui na rede social, na sua comunidade. Faça 2, faça 3, faça 4. Depois disso, você oferece seu serviço se você quiser, né? Ou faz um projeto depois para vender. Mas não percam tempo, não é perder tempo, achando que a gente não deve fazer esses projetos, que a gente deve ficar só atrás da cadeira no consultório clínico, o que é maravilhoso, porque tá precisando, né? Só que essa informação precisa chegar para as pessoas, entender? Precisa chegar. Quem é meu aluno aqui do PNP? A cabeça de vocês não abriu? Respondam aqui. O mundo não se abriu de entendimento de como a gente está fazendo as coisas erradas e elas poderiam ser diferentes e melhores? Me escrevam aqui. Usem isso para construir soluções. E aí, como que a gente faz esses projetos? Então, vou explicar aqui para vocês. Quando a melhor maneira de fazer esses projetos é como a gente já tem os dados hoje de pesquisa. Então, por exemplo, o que a gente está tendo hoje de crescimento nos Estados Unidos, principalmente, e na Inglaterra, projetos para professores, que vai lidar com o cérebro infantil, que vai ensinar neurociência da educação e de saúde mental para os professores. A gente está tendo também muitos projetos de grupos para pais e mães, como se fosse um grupo terapêutico, tanto para exaustão materna e paterna, quanto para desenvolvimento da adolescência, quanto para processos específicos. Eu sei que aqui no Brasil já tem alguns grupos de pais e mães para pais de crianças atípicas, né? E mães de crianças atípicas, enfim. Mas você pode fazer um projeto para falar de neurodesenvolvimento dentro de uma escola que precisa muito. Você pode falar... Enfim, esses projetos já estão sendo feitos fora do Brasil, ainda em pouca escala. E eles vão medindo e vão publicando, porque são projetos acadêmicos. Você precisa fazer um projeto acadêmico? Não, você pode fazer um projeto, como se fosse um formato de um projeto acadêmico. Se for acadêmico, melhor ainda, né? Mas que você consiga ter um começo, meio e fim, que você entregue para a sociedade aquilo que você tem para entregar, né? E aí você pode fazer de graça e cobrar, ou só de graça, ou os dois. Eu acho que a gente tem que receber pelo nosso trabalho. É um trabalho tão bonito que a gente tem que receber bem, mas a gente não começa assim recebendo, né? A gente começa doando para depois receber. Deixa eu ver se vocês estão entendendo aqui. Eu ando com muita dúvida, porque sou psicóloga, mas não tenho CRP ativo. Não sei se posso começar a postar. Claro que pode. O CRP, ele serve para você atender na clínica, como psicóloga, tá? Mas você pode postar sobre organização. Você postar, todo mundo pode postar, tá? Conhecimento você pode postar. Você só não pode atender sem o seu CRP, tá?
Neuropsicologia e PNP vai além da educação positiva, vai mesmo, sei por experiência própria, tenho formação em educação positiva, viu, ô Léo? Muito obrigada, Léo. Léo aparece aqui e vai ajudando a gente. Sou aluna do PNP, vou renovar agora, sou psicóloga, estou com um projeto para escolas. Ai, que lindo, essa live foi um empurrão que eu estava precisando. Roberta, então já começa a fazer o gratuito aqui na rede, já marca na escola. O que acontece quando você marca na escola, gente, um projeto gratuito e chama os pais? Pouquíssimas pessoas vão. Pouquíssimas. Em qualquer lugar, se você faz um projeto gratuito e ninguém te conhece, as pessoas, vai pouca gente. A mesma coisa se você tem... nunca posto nada, vou abrir uma live e vai vir 5 pessoas. Mas o que eu quero que vocês entendam é que se vocês estão no PNP também, que é meu aluno, faça... O primeiro módulo de gestão de mudanças, sabe a formação que tem lá de gestão de mudanças, que é bônus? Para desenhar a tua intervenção. Por quê? Existe uma maneira da gente chamar as pessoas para que elas venham, para que elas queiram vir, para que elas sintam essa afetividade desde o seu convite, desde você entender quem são as pessoas que vêm. Então faz ali rapidinho, são aulas bem rápidas as da formação, anota quem são, anota essa curva da mudança, porque todas as vezes que a gente chama um pai, uma mãe, profissionais mesmo da psicologia, vamos supor que vai falar de ansiedade, pessoas ansiosas, se não tem uma dor muito latente e a pessoa dá conta da dor dela, ela não vem para o seu processo, para a sua live, para o seu presencial, né? Não sei de que maneira que vocês vão fazer. E como que a gente chama essas pessoas para virem? A gente chama primeiro dando informação. Então você vai começar a falar sobre o assunto. Segundo, fazendo com que essas pessoas entendam que aqui nesse espaço elas não serão julgadas, é um espaço de construção. Né? Então, vem cá que eu vou te ensinar tudo que você não sabe. Né? Não é isso. Isso é gestão de mudanças, tá, gente? Façam lá as aulas de formação que tem no PNP de gestão de mudanças. Isso eu trabalho com isso há muitos anos, né? Com gestão de mudanças, e isso realmente mudou minha vida, meu jeito de lidar com tudo. Com empresa, com projeto, com equipe, com tudo. Então você vai convidando as pessoas de uma maneira afetiva para que elas entendam que será uma construção. Então se vai ser para os pais, você vai fazer uma carta para os pais. Você pode entregar na mochila. Não faz só o convite de WhatsApp, faz também. Faz um processo afetivo. Olha, pessoal, conta uma história. Eu sei como é que é, a gente não aprendeu. E dá uma esperança no final. É possível a gente criar rotinas, ou rotinas eu acho que não é uma boa palavra para fazer um convite. É possível a gente criar uma vida de saúde mental para todo mundo, próspera. É isso que eu quero trocar com vocês, venham. Né? Então, por exemplo, desse jeito. Comecem a fazer desse jeito. Ah, Franciele, mas as pessoas que eu sigo na internet não fazem assim. Elas fazem de um outro jeito, né? Gerando essa escassez. Eu sei, mas isso não é gestão de mudanças. Isso não é proporcionar saúde mental. Então, eu imagino que todo mundo que está me assistindo aqui agora quer que a gente proporcione saúde mental. E eu fico assim, entristecida quando eu vejo profissionais de saúde mental usando de escassez para vender projetos de saúde mental. Eu não entendo isso, eu não entendo por que a gente faz isso. A gente que é profissional não devia. Eu entendo por quê, mas eu não entendo. Você sabe quando a gente eu entendo, foi assim que a gente aprendeu, isso dá mais lucro, dá. Mas a gente fica fazendo as pessoas se sentirem mal para elas virem para suas palestras, para os seus processos, não adianta. Mas também não adianta só trazer a solução, você precisa falar das dores. Então, que dor que vocês gostariam que diminuísse? Escrevam aí. Franciele, desamparo, não aguento mais. Então, foca nessa dor. Franciele, educação dentro de escola. Então, foca nessa dor, fale da dor, tá? Deixa eu ver o que vocês me disseram. Próxima turma serei PNP. Giovanni, você se inscreva já, que tá aberta as inscrições. Não aguarde, tá? Não aguarde. É melhor eu esperar essa de março do que fazer o PNP? Boa pergunta, Josi. Depende do que você quer, tá? Fran, como conseguir mais informações do PNP? Joana, tá no link da minha bio, tem o link de inscrição para o PNP, tá?
E aí, se você quiser, eu fiz um monte de aulas gratuitas na semana passada para contextualizar, pra você ter uma ideia aí do que mas eu sou uma pessoa que eu vou responder para vocês? Vou responder que eu sempre acho melhor fazer o PNP. A pessoa que faz um quer fazer o outro. Minhas alunas do PNP querem tudo, não é? Querem tudo que eu faço, elas querem. Porque é importante a gente ter essa costura desse conceito, tá? Se você quer trabalhar, não é perder tempo, é vergonha. O que é vergonha, será? Vergonha de ir pro mundo, né? Olha o que meus alunos falaram aqui. Que minha cabeça se abriu muito quando eu comecei a entender neurociência dentro do PNP, né? Aqui. O que você pontua na educação positiva como errado? Queria fazer PNP, porém estou no 9º período de psi, começando o TCC e fazendo outros cursos. Socorro, Deus! Me apaixonei. Então faça. Percebi a necessidade enorme dentro da escola. Eu sou aluna e já vou renovar meu 3º ano. Você é sempre inspiradora. Depois do PNP, minha vida profissional mudou. Estou montando o projeto. Foi o PNP que me impulsionou. Ai, que coisa! Precisamos muito na igreja também. Acho que precisa na igreja. Você sabe que tem muitos pastores que já estão assistindo todos os meus vídeos, as minhas aulas. E eu acho que devem estar implementando na igreja também, né? Você pode postar o que você quiser, você só não pode usar o título de psicóloga. Isso aí estão ajudando a amiga ali. Sou pedagoga aposentada, posso fazer teu curso? Pode. Para usar o título de psicóloga, tem que estar inscrita no CRP. Sendo psicóloga, toda vez que usar o título de psicóloga, tem que colocar o nome completo e o número do CRP. Na verdade, não precisa, tá? Por exemplo, se você abre um Instagram e você é uma psicóloga no Instagram, você não precisa colocar o seu CRP, porque o Instagram é uma rede social, tá? Você precisa colocar o seu CRP quando você estiver atuando como psicóloga, tá, gente? Isso é uma coisa importante de vocês saberem. Quando você fala de psicologia, você não precisa colocar o seu CRP, tá? Mas se te incomoda, ativa o CRP, né? Falar nisso, eu tenho que pagar o meu. Você acha que estar com o CRP ativo não dá mais credibilidade para começar a postar e fazer um projeto, mesmo que seja social? Eu não sei te dizer, sinceramente. Mas se for esse o problema, por que você não reativa o seu? Né? Eu acho, gente, olha só, olha o que a vida faz com a gente, é por isso que eu quis fazer essa live aqui com vocês. A vida deixa a gente com medo de fazer tudo. Quando a gente estuda psicologia, a gente se forma com medo. E quem não é psicólogo não tem medo, já pararam para pensar? O tanto de coach falando besteira, o tanto de gente, constelação familiar, falando que não é psicólogo, falando. Então, se ela é certo ou é errado, eu não vou julgar o que a pessoa tá falando, que ela não é psicóloga, não. Mas porque falar, todo mundo pode falar. Eu acho que tratar, que não pode tratar, né? Quem é que vai tratar dores humanas? Quem tá dentro da área da saúde para fazer isso, quem tem capacitação para fazer isso. Agora, falar, todo mundo pode falar. Mas a gente fica com medo de ajudar, a gente não tem medo de ajudar. Não põe assim, ó, no seu Instagram, enquanto você não ativa o seu CRP, coloque psicologia e neurociência, ponto. E organização, né? Você trabalha aí, comece a falar de tudo aí que você quer. Mas o que você é formada, vocês entendem o medo que as pessoas têm? Gente, a gente fala muito sobre isso lá no Entre Nós e Para Nós. A gente tem medo de ajudar, enquanto um monte de gente tá aí ganhando milhões, prejudicando a cabeça das pessoas. E aí vocês têm aqui conhecimento, você tem o melhor conhecimento mais atual que é do PNP, eu tenho certeza, hoje não tem curso de neurociência mais atual, principalmente voltado para psicologia e para a área da saúde como PNP, não tem, porque quando eu vou nos congressos eu não encontro nenhuma das pessoas que estão aqui, que tem produtos parecidos com o meu, estão nos congressos que eu vou. E que são os congressos de neurociência. Então a gente tem estudo que não foi nem publicado ainda, a gente tem coisas muito atuais e muito costuradas com a realidade da psicologia, com a realidade da empresa, com a realidade do ensino, com a realidade das coisas, né?
E aí vocês têm medo de falar sobre isso e de ajudar as pessoas. Ajudar, vocês podem ajudar. Se você quiser, você não põe nada. Mas aí vão prestar atenção em mim, gente. Não importa, comecem a falar, comecem a desenhar esses projetos, comecem a falar sobre os assuntos que o coração de vocês vê que tem necessidade no mundo. O mundo precisa de pessoas que fazem isso. Vocês já estudaram, vocês continuam estudando, entendeu? Porque eu tenho plena convicção que eu não dou conta de fazer tudo e nem quero dar. Eu, por exemplo, a gente fechou agora essa semana. Fechou essa semana não. A gente vai começar essa semana aqui na minha empresa um projeto gigantesco com uma empresa aqui do Brasil, pública inclusive, de saúde mental. Gigantesco. A gente vai ficar 1 ano e meio fazendo turmas de um projeto que eu criei e botei para implementar e testei e fiz com várias turmas e deu certo e dá resultado e aí eles vão contratar. Entender? Então, a gente precisa, porque o mundo precisa, e o mundo precisa de construções de quem tem uma amorosidade, de quem tem empatia e de quem tem conhecimento. Aí, quando a gente abre o Instagram, hoje em dia, a gente vê muitas pessoas que têm isso, graças a Deus, e muitas pessoas que não têm, e que estão vendendo grosseria, e que estão vendendo escassez. Pessoal, vamos lá, saúde e educação, a gente tem que se unir, a gente tem que ir pra frente, a gente tem que criar, desenhar, fazer, cria um projetinho aí, ó, faz assim, ó, vou ensinar vocês então a fazer um projeto bem rápido. Vamos supor que você escolheu trabalhar com o tema de ansiedade para professores, ou se você se inscreveu ontem para exaustão para professores, ou você vai trabalhar com ansiedade para pais e mães, ou ansiedade para adolescentes, ou desamparo aprendido, algum tema vocês vão trabalhar. Vou usar o tema de ansiedade, porque quando eu falo de ansiedade é mais fácil para todo mundo entender, né? Primeira coisa é você ir lá, principalmente quem é meu aluno do PNP, e ver as aulas de ansiedade. Tem várias, né? E antes disso, ver os master módulos ali, pra você ter essa concepção do que é importante como base de conhecimento. E aí você vai escrever 5 coisas principais que a gente tem nos estudos hoje, que tem que ter para um bom processo de ansiedade. Então você vai ver ali que tem aceitação de regulação de processo emocional, entendimento do looping do medo, tem algumas coisas que a gente tem ali no material. Entendimento desse processo dopaminérgico, que são os estudos mais novos que a gente tem sobre a ansiedade. E aí você vai ver o que a gente ensina ali que tem de intervenção, que está publicado como boas intervenções. Você pode escolher uma, você pode escolher 2. E você vai colocar uma intervenção em cada encontro. Daí primeiro você vai falar sobre a ansiedade no primeiro encontro e já vai fazer uma intervenção. No segundo você vai falar um pouquinho mais para que a pessoa vá se entendendo e já intervindo. Se entendendo e já intervindo. Que é o processo de eu entendo, mas já consigo sanar alguma coisinha. Certo? É uma psicoeducação junto com um processo de estratégia para diminuir sintoma. E aí você pode, se a pessoa já pode ter até um processinho, olha pessoal, se você chegou até aqui e não tem nenhuma melhora, você precisa procurar um profissional clínico. Aí você já encaminha essa pessoa para um profissional clínico, para um psicólogo, para tratar, entendeu? Porque a gente não vai resolver todos os problemas com os grupos, né? A gente consegue ajudar muito, tem muitos estudos, gente, de neurociência e outros que também não são, de intervenções com grupos, né? As intervenções com grupo estão crescendo muito pelo custo-benefício, porque senão a gente não vai dar conta do individual. No mundo todo, não é aqui no Brasil só, não. Então você vai fazendo essas intervenções com grupos, desenha 4 passos, pega os seus amigos primeiro, faz um piloto, vai pra internet, começa a falar, Franciele, tenho vergonha de falar, escreve, né? Pede ajuda de alguém. Ó, me deram aqui alguma coisa da lei do CRP. Conforme Lei 5766 de 71, para iniciar a atuação como psicólogo, o profissional deve obrigatoriamente estar inscrito do CRP da sua região. É isso? Só porque o pessoal estava falando sobre isso. Ah, tá aqui na lei. Com psicologia, né? É que
você quer se divulgar como psicólogo. Se quer se divulgar como você psicólogo, tem que ter CRP. Pronto, já estamos aqui com a lei. Tá? Você pode se divulgar, começando falando sobre psicologia. Depois que você tiver CRP, você faz como psicólogo. Eu fiz essa transição, acho que uns 12 anos atrás, quando eu saí da empresa, que eu era CLT, fazia, né, CLT igual você, psicologia organizacional. Aí eu também não tinha o CRP ativo, daí eu quis começar a atender, aí fiz o meu CRP e ponto. Não é muito difícil não, tá? Ó, deixa eu ver o que vocês estão me escrevendo aqui. Falta empatia com as crianças, me deixa triste demais. Primeira vez aqui, as aulas gratuitas que você deu, consigo acessar, consegue até sexta. Como começar a gestão de mudanças da empresa? Fran, eu não sei se você é minha aluna, lá no PNP, um dos bônus é uma formação de gestão de mudanças que é única no Brasil e que eu já vendi para mais de 100 mil pessoas, talvez, no presencial. Eu fazia ela presencial, depois eu transformei ela online. Eu vendi entre presencial e online, já treinei mais de 100 mil pessoas nessa formação. Ela é maravilhosa porque ela tem neurociência, tem administração, psicologia, tudo junto, né? E o que você tem aí de mais atual para mudar a mente das pessoas, tá? Como que eu começo a fazer gestão de mudanças nas empresas? Primeiro se capacitando, porque tem uma questão de gestão de mudanças importante que é entender o cérebro na mudança. Eu acho que sem isso fica muito difícil. Entender o cérebro da mudança e começar a desenhar estratégias de vínculo com as pessoas, porque a mudança é pelo vínculo. É lindo trabalhar com gestão de mudança, só que uma das coisas que eu sempre falo, eu não trabalho mais com gestão de mudanças faz 2 anos, porque eu não dava conta de fazer consultoria em mudança, em saúde mental e tudo, tive que escolher. Eu ainda tenho essa formação há tanto tempo e ela ainda é uma das mais, acho que é a mais atual que deve ter ainda hoje. As pessoas toda semana me procuram para fazer, e só quem é meu aluno PNP tem. Qual que é a grande questão da gestão de mudanças hoje? A primeira coisa que eu avaliaria é se existe saúde mental para fazer mudança. Porque a maioria das empresas, gente, foi a percepção que eu fui construindo ao longo dos anos, não tem saúde mental para fazer mudança. As pessoas estão esgotadas, ansiosas. E aí você vai colocar algo a mais, o cérebro que está esgotado, que está ansioso, não vai mudar, né? Então você geralmente vai ter que ir trabalhando os dois juntos. Para que as pessoas consigam fazer uma gestão de mudanças, elas têm que ter saúde, tem que diminuir a ansiedade, tem que tudo isso. Quando a empresa já está com as pessoas com saúde mental, aí você usa o processo como ele está desenhado lá na formação. Ele é um processo de gestão de mudanças, existem etapas de construção. Você tem que saber de luto emocional, cérebro na mudança, aprendizagem. Então, tudo isso são tópicos para você construir através de vínculo e interação as mudanças com as pessoas, tá? Olha o tanto de coisa que eu já tô mostrando aqui para vocês, tá? Eu sou formada em psicologia, porém nunca atendi e não tenho nenhuma pós para embasar o meu atendimento. Eu vou fazer o PNP agora. Depois de finalizado, eu posso atender em clínica? Pode. Você não sabe, Isabel, quanto de aluna que eu tenho que era aposentada, voltou a atender em clínica, né? Reativou o CRP, aposentada em outras formações, né? A pessoa fez psicologia e depois foi trabalhar com outra coisa. Gente que voltou para a clínica por conta do PNP, porque ele vai te dar essa segurança sim, tá? Sou sua aluna há quase 1 ano, fui ao vivo e vejo como você contagia. Vamos curar o mundo. Ai, gente, a gente tem que tentar pelo menos, né? Estou muito empolgado para iniciar os meus estudos no PNP e farei jus ao prêmio. Ah, quem ganhou? Sou professora, mas já com estudos iniciados em psicanálise e terapia, especialista do universo feminino. O curso é baseado em psicanálise, não. Tem nada de psicanálise no PNP, é neurociência, tá? Você acredita que a dificuldade de mudança é uma demanda? Sempre foi. Eu trabalhei com gestão de mudanças mais de 15 anos. Ainda trabalho, porque quando a gente faz qualquer implementação, vamos pensar assim no consultório. Para a pessoa mudar, para a pessoa aderir a qualquer processo, isso é uma mudança. O mundo muda o tempo todo, as empresas têm estratégias de mudança o tempo todo, a adaptação escolar é uma mudança, tudo é uma mudança, né? Então, lidar com mudança sempre será uma demanda.
Sempre será uma demanda, né, gente? As pessoas não sabem lidar com mudança porque o nosso cérebro não sabe, é natural do cérebro. Inclusive, pra vocês darem... Então, assim, eu acho que é uma boa ideia de projeto, acho. As pessoas me procuram, gente, toda semana para fazer palestra e treinamento de gestão de mudanças e eu não faço mais, tá? Então, tem demanda muita, principalmente de empresa. Vai lá e faz a minha formação dentro do PNP, começa a postar sobre gestão de mudanças. Inclusive, eu tenho uma aluna que está fazendo isso, eu tenho que trazer ela aqui para vocês conhecerem. Eu tô com o DSM-5-TR aqui na minha frente e tem no DSM-5-TR, eu não vou lembrar o nome, um transtorno de adaptabilidade, sabiam? Gente, eu tenho que falar, não dá pra ter um transtorno de adaptabilidade. Daí tá escrito assim que passa depois que a mudança passa. Gente, isso é cérebro na mudança. O cérebro não gosta de mudança, todo cérebro em mudança vai sofrer transtorno. E o que a gente tem de dados é que quanto menos resiliência emocional e mais trauma, pior para essa pessoa passar por mudanças. Não devia estar no DSM-5 esse transtorno. Entendeu? Isso é uma fase da vida, não é um transtorno. Desculpe aí, mas às vezes isso é falta da gente entender as questões neurais, sabe? Ai, vamos ver aqui. Trabalhei muitos anos com mães, onde uma das ferramentas era resiliência, autoestima, e agora no PNP quero ajudar mães que estão em desamparo. Então já começa. Faz as aulas de neurociência da maternidade, faz as aulas de vínculo, faz as aulas de regulação emocional e as aulas de estresse. Acho que elas são importantes. Porque quem trabalha com mãe tem que trabalhar com estresse e exaustão, né, gente? Tem que trabalhar, tá? Qualquer divulgação que você faça quanto profissional de psicologia, tá? Aqui. É necessária a divulgação do CRP. Cadê? Trabalhei muitos anos com crianças especiais e aprendi que não podemos ter dó das pessoas. E não podemos ter medo. Isso aí, ó. O meu problema é estruturar o conteúdo para passar, começo, meio e fim e amarrar os pontos. Isso é a dificuldade da maioria das pessoas, né? Isso é a dificuldade da maioria das pessoas. Eu acho que é por isso que a gente precisa entender do estudo. Então, lá no PNP, por exemplo, tem um podcast de carreira que eu falo sobre isso, como montar uma proposta de intervenção. Como que você monta, como é que você estrutura. Ainda assim, pessoal, essa questão da proposta da intervenção, qual que é a melhor maneira? Você olha para os estudos que tem. Então, vamos supor, da ansiedade, eu olhei para os estudos que tem. Aí no próprio estudo, existe um método que foi aplicado. Você tem que ler o método do estudo. Ele já está lá. Se esse estudo teve um bom resultado com aquele método aplicado, você já tem da onde partir como método de aplicabilidade. Entendeu? Inclusive baseado no estudo publicado. Eu usaria só um estudo? Não, eu usaria vários estudos. Os que têm replicação, né, que foram publicados mais vezes, são os que são mais confiáveis. Mas você vai usar aquilo que funciona. Então, por exemplo, você pode também pegar um tratamento que funcione na clínica e transformar e fazer um piloto de um processo de grupo. Mas já tem, gente. Vou dizer para vocês que muitos métodos já existem e já foram testados em grupos e esse método está na metodologia do estudo científico. Aonde eu acho isso? Para quem é meu aluno, tem o estudo traduzido, tem a aula que eu explico, né? Tudo. E tem o estudo traduzido que você vai ver o método que eles usaram, a descrição do método e tudo. Tá? Então, como que você estrutura o conteúdo? Ele tem que ter começo, meio e fim. Você começa com a dor, você dá estratégias que são testadas, que são seguras, né? E que são éticas de você poder utilizar dentro da tua profissão para isso. E aí você mede o resultado. É assim que tem que ser um processo. Daí você mede o antes e mede o depois. É como a gente estrutura um processo de pesquisa, por exemplo. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão me escrevendo aqui. Gente, eu tenho que terminar esse negócio.
Existe algum trabalho no final do curso do PNP, Suzete? Do PNP, não. É uma formação continuada, tá? Vou fazer um grupo com elas, com as mães, não conseguem lidar com os filhos. O corporativo é muito doente. É mesmo, eu bem sei. Até quando as inscrições PNP ficam abertas? Até sexta. Você é muito competente, obrigada. Como pedagoga, posso fazer? Pode. Me inscrevi no PNP, mas não vou conseguir ouvir as aulas gratuitas até sexta. Para quem se inscreveu, elas ficam liberadas. Assiste o PNP, usa teu tempo para assistir o PNP, já que você entrou, tá? O que tem no PNP é muito mais do que as aulas gratuitas. Não se incomode com as aulas gratuitas, se você está no PNP, tá? Tenho 59 anos, acabei de obter minha primeira graduação em psicologia, que legal. E tenho um grande sonho em fazer seu curso, para começar na clínica, deve ser meu curso, né? Estou feliz para entrar na sua formação, sou psicóloga há 33 anos, vai amar. Sou psicóloga e lidero uma área de gestão de pessoas em uma grande multinacional. Estou bem animada para colocar em prática o que vamos aprender. Já está lá, tá? Então, se você já entrou, primeira coisa que você vai fazer lá é quem é de organização e entrou no PNP, vai fazer os master módulos os iniciais todos. Porque eles vão te dar uma base de entendimento do que a sua empresa não tem. Qual que é o foco de quem está trabalhando em organização? Vai fazer primeiro os master módulos, depois vai fazer as aulas de estresse e exaustão, todas as que tem. Eu não sei se você entrou ontem ou hoje, tá? Se você entrou ontem, faz o driblando exaustão. Se você entrou hoje, depois vai fazer toda a formação de gestão de mudança. E aí, o que você vai fazer? Você vai olhar com foco, daí você vai ter aula de regulação emocional. E você vai fazendo uma planilha. O que não tem na empresa que precisa ter? Tudo isso é o que você vai ter que implementar. Vai olhar a aula de vínculo, o que não tem na empresa. Vai olhar a aula de desamparo, isso tem na empresa. Vai olhar a aula de trauma, como que esses traumas repercutem na vida da performance das pessoas. Como que a gente está ativando esses traumas. Então é esse tipo de pergunta que você vai fazendo para montar o seu programa dentro de uma empresa. De saúde mental ou não. Depois, se você quiser temas específicos, você assiste às aulas dos temas específicos. Estresse, ansiedade, para fazer programas dentro da empresa, tá? Já tive também algumas alunas assim desse processo. E o processo é de você entender por que essas pessoas não têm saúde mental. Tá bom? Quero muito fazer seu curso, então se inscreve, as inscrições estão abertas. Fran, muito prazer em te conhecer. Sou sua aluna do PNP, Irlene. Sou bióloga, educadora, amante de neurociência e precisava aprofundar nos estudos. Gostando muito, ai que bom. Podemos relacionar os estudos da neurociência com a TCC? Alguns sim, outros nem tanto. Quando relaciona, se você é TCC, você vai conseguir relacionar. Eu sou TCC também, para mim é mais fácil. Alguns sim, outros não. Quando é psicopatologia, eu falo quando tem comprovação da TCC ou não, a gente vai trazendo, né? Quando não é, não necessariamente eu falo porque nem é abordado na TCC, tá? No PNP tem algo sobre drogadição? Tem. Tem aula de vícios, tem todos os master módulos, vão te levar a trabalhar com isso, principalmente master módulo de trauma e vínculo, muito, a gente fala de desamparo, porque dos estudos que a gente tem sobre o processo cerebral de drogadição, eles têm um começo, então né? Temos aulas específicas e temos a construção de como que você trabalha com isso, porque eu acho que tem uma coisa que é importante de vocês entenderem dos projetos que vocês querem fazer, gente. Por exemplo, vou fazer um projeto de drogadição, faça, as pessoas estão precisando demais. A gente tinha que estar fazendo projeto de não usar redes sociais, a gente tinha que estar fazendo projeto de pais terem tempo com seus filhos de qualidade, das pessoas, dos relacionamentos voltarem a se conversar. Vocês já perceberam que as pessoas não conversam mais? Gente, tá todo mundo vivendo de anestesia. Vocês vão entender, já entenderam isso semana passada, quem teve aula comigo, lá no PNP vai entender. Por que a gente não tá falando de anestesias? Faça um projeto sobre as anestesias, sobre uma vida melhor, sobre a pessoa ter esse entendimento de si.
Coragem, gente. Então faz esse desenho desse projeto, começa a divulgar nas redes sociais sobre isso, faz um voluntário primeiro, ou não sei, se vocês quiserem, pede 1 quilo de alimento para você fazer doação e a gente já faz né? Já o que entra, sai aqui pro outro. Depois desenha, começa a vender isso, pode ser no digital, pode ser fora do digital. O mundo tá precisando, o mundo tá gastando dinheiro com celular, assinatura do Netflix, pão de queijo, e não tá gastando dinheiro com a sua saúde mental, sendo que ia ser mais efetivo. Mas a gente que precisa construir essa necessidade das pessoas, entende? Porque elas não sabem, gente, as pessoas não sabem. Eu sei que a gente acha que elas sabem, mas elas não sabem. Quando a gente explica, e a gente explica de um lugar também de amorosidade, elas entendem melhor, tá? Ok, siga orientação psicanalítica. O PNP está voltado mais para TCC? Não, gente, o PNP está voltado para neurociências, é um programa de neurociências, tá? Para psicólogos. Meu pai, Fran, fico toda pilhada com tantas possibilidades, tem mesmo. Eu entrei ontem no PNP e tô babando, já começa a usar, tá? Quero montar um grupo de pessoas que acreditam ainda no casamento e querem salvar seu casamento. O PNP pode ser uma ferramenta? Com toda certeza. Inclusive, Elaine, no PNP tem uma aula internacional com uma pesquisadora do Canadá específica sobre regulação emocional entre casais. Muito legal, tá? E esse ano eu vou falar também bastante sobre isso. Ok, gente? Então, o que eu quero que vocês entendam sobre fazer projetos é que, assim, o mundo tá precisando de projetos que não existem ainda. Porque se a gente já tivesse o suficiente, o mundo não estaria como tá. Tá precisando que a gente fale sobre saúde mental de fato. Tá precisando que a gente fale sobre neurociência. Tá precisando que a gente mostre soluções éticas, humanizadas para os processos. Tá precisando que a gente construa saúde ao invés de falar só de doenças. Então, só que o construir saúde passa por falar das dores que as pessoas têm hoje e tem que saber que são dores, porque elas anestesiam de outras maneiras, entende? Então, a gente precisa fazer isso. Então, o que tá no coração de vocês, já assiste a aula, principalmente quem é meu aluno. Para quem não é meu aluno, assiste minhas aulas aqui, vê o que você consegue ter e comece a estruturar isso, sabe? O que é a primeira coisa que as pessoas precisam saber sobre esse assunto? Elas precisam saber como que funciona, por que elas estão sofrendo. Então comece a explicar por que essas pessoas estão sofrendo, né? Por medo, por ansiedade, por falta de conhecimento. Quem é psicólogo sabe disso, porque a gente atende essas pessoas no consultório, né? Então você começa a fazer isso, começa a fazer projetos que podem ajudar o mundo a se tornar um mundo melhor. Pode ser, vou repetir, pode ser voluntário, pode ser começar voluntário para depois você cobrar, vender em outros lugares, pode ser não voluntário, mas façam, tá? Beleza? É isso que eu queria falar pra vocês hoje nesse Neurocafé. Queria dar assim, um banho de não dá pra gente ficar sentado chorando que a saúde mental não tá boa, gente. Eu sei que ela não tá. Dá pra chorar de vez em quando, eu choro. Ontem foi um desses dias que eu falei... Tem algumas notícias que me pegam, assim, mais do que outras notícias. Mas a gente, quando sente que quanto mais dores a gente vê aqui de saúde mental que o mundo tem, mais a gente precisa agir. E vocês têm aí ferramentas para isso, principalmente quem é meu aluno. Quem não é também, estude, vá atrás de conhecimento para que você consiga ajudar, para que a gente não tenha essa sensação de estar paralisado, sabe? De que o mundo não tem jeito. Ele tem, a gente precisa ajudar, tá? A gente tem conhecimentos hoje que nos permitem ajudar as pessoas. Então, esse Neurocafé de hoje foi para isso, para a gente retomar nossas esperanças nesse processo e começar a arregaçar as manguinhas e a utilizar tudo isso, né? E se você é meu aluno, você já tem tudo na mão. Pra quem é meu aluno, tá com tudo na mão. Bora lá, bora fazer, tá bom?
Vejo vocês então na semana que vem, terça-feira. Voltaremos depois do carnaval com muitas novidades nesse canal, muitas mesmo. Eu só vou descansar semana que vem, né, no carnaval. Essa semana a gente ainda tem muito trabalho pela frente, muitos alunos chegando do PNP, muitas aulas que eu tô gravando aí ainda novas pro pessoal. Mas na semana que vem a gente já volta com muitas novidades. Terça-feira de carnaval, estarei aqui fazendo Neurocafé com vocês, diretamente do meu carnaval, tá? Que vai ser em paz, graças a Deus. Um beijo pra vocês até semana que vem.